Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, conversando hoje com o deputado Pedro Cunha Lima, ele que é pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB, está revelando tudo aqui no Frente a Frente. Deputado, eu fiz uma pergunta no bloco anterior, mas só para a gente dar uma mergulhada um pouco mais na política, é a questão das suas relações e de aliança. Por exemplo, o ex-senador Cássio Cunha Lima, na entrevista aqui dada ao Frente a Frente, ele disse, olha, por mim, eu entendo que o progressista lá em Campina Grande, o vice-prefeito Lucas Ribeiro, já deveria entregar os cargos em função dessa proximidade aí com o governador João Azevedo. Você pensa assim ou pensa até mais avançadamente em relação à relação com o progressista lá em Campina? Não, tem que ter posição e tem que ter clareza na posição. Então, eu concordo. Existe um alinhamento do progressistas com o governador João Azevedo que distancia, né, do alinhamento com a prefeitura de Campina Grande, que está em outro campo político. Então, eu concordo e é basicamente isso. Mas vocês conversam com o prefeito Bruno em relação a isso? Vocês cobram isso? Esperam Não, eu não cobro isso. Como eu falei, eu busco estar mais concentrado no outro universo, né, no universo administrativo, no universo do que a gente precisa fazer, né, qual é a realidade do nosso estado, onde é que estão as oportunidades que a gente tem em termos de vocações econômicas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então eu estou muito mais focado nesse aspecto. Esse universo político a gente confia e deixa na condução do prefeito Bruno. Agora falando particularmente de Pedro Cunha Lima, de Cássio, enfim, da base ali em Campina. Eu estaria errado se eu dissesse, ou quem disser, que existe uma paquera hoje entre vocês e o senador veneziano Vital do Rego, em função dessa circunstância, desse cenário que vocês estão todos na oposição contra João Azevedo? A gente, cada qual tem a sua pré-candidatura e constrói um projeto para a Paraíba, fortalecendo aquilo que cada um acredita. Mas vocês podem estar juntos, eventualmente? O campo das oposições tem algo em comum, que é não concordar com o governo. Quem está na oposição, já começa dessa por lógica, tem um ponto, tem uma concordância, em comum. Agora, existem outros tantos aspectos que só o tempo vai dizer, né? Então, o momento agora é de correr ao máximo possível para chegar no segundo turno, estar no segundo turno, aí sim, no segundo turno a gente vai construir, ampliar o nosso campo político para vencer a eleição. Agora, vocês avaliam os reflexos dessa relação convergente, pelo menos contra o governo lá em Campina Grande? O senador veneziano Vital do Rego, no primeiro movimento de Romero, ou das insinuações de que Romero iria para a base de João, o senador veneziano arrumou as malas e deixou a base do João Azevedo, não querendo, enfim, essa junção, ou não querendo conviver, foi isso, não conviver na mesma seara. Em Campina Grande, como é que vocês avaliam os impactos de uma eventual relação nesse sentido, mesmo que seja a partir das eleições estaduais? Primeiro, o rompimento de veneziano com João Azevedo não tem a ver com a ida de Romero para o governo, porque Romero nunca foi para o governo. Teve muita especulação na época, como está tendo agora, né? Na verdade, de lá para cá, se você pegar os momentos de especulação, né, diziam que Efraim nunca viria. Não, Efraim não rompe com o governo, Efraim não vai estar com Pedro, não vai estar com Pedro. Eu escutei isso, eu conversava, paz, eu vejo uma boa chance, eu tenho uma boa convivência com ele, a gente tem uma visão de mundo parecida, a gente se complementa, né? Vai ser uma chapa com dois jovens, é uma chapa forte, e o povo achava que eu estava tentando enganar, né? E aí Efraim vem. Com o veneziano não teve a ver com a ida de Romero, porque Romero nunca foi, teve muita especulação. Não, Romero vai para João, vai para João, e tome link de notícia, portal e blog, tá. E Romero ficou onde ele sempre esteve, na verdade. Ele manteve uma linha histórica. Então é cumprir com uma tarefa. O momento é estruturar bem uma candidatura, estruturar bem um projeto, pensar uma administração, já identificar pessoas para fazer um governo técnico, eficiente, mudar essa lógica horrorosa de ficar loteando secretaria, entregando a partido política como se fosse uma fazenda de porteira fechada, né? Hoje é assim. A Paraíba tem 24 secretarias, tem mais secretaria do que o governo federal tem de ministério. Por que isso? É preciso se perguntar, né? Por que será? Porque será para poder lotear,
né, cada um preencher com os cargos, e aí você não tem eficiência, porque você não tem pessoas com aptidão técnica. E outra coisa, né, quem recebe a secretaria recebe como se fosse propriedade sua, um patrimônio seu. Né, isso aqui é o fundo que pertence ao meu partido em troca do apoio político. Então eu não devo satisfação. Isso aqui eu faço o que eu quiser com isso. E aí não funciona, né? Não tem como funcionar. Então eu estou muito mais animado em pensar pessoas, estabelecer pontos com o terceiro setor, Luiz Torres. O terceiro setor brasileiro é espetacular. Você menciona um Todos pela Educação, a Fundação Lema, a Fundação Abrinq, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Itaú Educação. Tem muita gente pensando o Brasil, né, com seriedade, querendo apontar soluções para que a gente possa implementar as políticas públicas corretas, para a gente fazer um governo. No final, seja quem for o eleito, né, para concluir, seja quem for o eleito, o indivíduo tem 4 anos, é pré-determinado. E no final desses 4 anos, meu amigo, você tem que conviver com o que você fez e o que você deixou de fazer. Se você acertou, massa, sensação boa, dever cumprido, honrei a confiança do povo do meu estado, da terra que eu amo, que a gente quer contribuir. Se você fracassar, amigo velho, você perdeu sua oportunidade, porque vai ter outra eleição. E se você não der certo, sabe o que o povo vai lhe dizer? Você não, troca, outro. Que é o que o povo está dizendo já, João Azevedo. Você não. Eu já confiei em você. Não quero mais. Você não conseguiu, não atendeu às expectativas. Uma série de razões aqui, eu não vou ficar elencando. E o governador João Azevedo, como eu mencionei, hoje no rádio fez ali uma lista das suas ações e obras aqui na Paraíba e disse, olha, alguns candidatos não têm experiência sequer para administrar uma banca de revista. Ele não citou nomes, naturalmente. Você se insere nessa lista? Ele não cita nem nomes nem obras. Essa lista de obras são lista de anúncios, né? Construiu quantas escolas no estado? Anunciou 200 creches, foi isso? Não sei. 208 creches. Construiu quantas? Quantas você tirou do papel? A creche que ele anunciou não tem nem projeto hidráulico e elétrico. É a prefeitura que tem que complementar. João Azevedo foi o governador que deixou a escola fechada por mais tempo. Onde é que ele aprende? Onde é que ele teve? Essa experiência vem de onde? De você, numa pandemia, ao invés de ter um esforço para abrir o mais rápido possível a escola, ele fez o contrário, ele esticou. O Brasil foi o país no mundo que passou mais tempo com a escola fechada. A Paraíba foi o estado no Brasil que passou mais tempo com a escola fechada. Eu estou falando de um país continental, com 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, essa experiência vem onde? E outra coisa, o que eu quero é preservar uma experiência nova mesmo. Essa é a experiência que eu quero. A experiência que pensa fora da caixa, que não quer repetir padrão, que quer implementar uma nova maneira arejada, mais atualizada talvez, que não quer gastar 200 milhões com carro alugado. Carro para secretário adjunto, gasta 50 milhões com gasolina. A feira da Grande Santana da experiência de João Azevedo, no ano da pandemia, custou mais de R$1 milhão. A resposta, não, isso é discurso demagógico. Que papo, meu irmão, faz a mudança, rapaz. O que é que custa tu fazer a mudança? Tu não tá vendo que tá fora de lugar. Tu morar num palácio, não, comendo lagosta, comendo churrasco, de carne vermelha, R$260 mil. Deixa entrar uma experiência nova, porque João Azevedo é secretário de Ricardo Coutinho desde que ele é prefeito, né? Ele tem experiência aí desde 2004, me corrija, você acompanha a política mais de perto. Acho que é isso, enfim. Aliás, como secretário, porque ele também foi da Prefeitura de Bahia há mais tempo. Prefeitura de Bahia, pronto, a gente está com o secretário da Prefeitura de João Pessoa, Prefeitura de Bahia, secretário de Recursos Hídricos do Governo do Estado, por 8 anos, vai completar 4 anos de governador, meu irmão, o cara já está completando 12 anos em posição de fazer a coisa acontecer, não faz a coisa acontecer, vem querer tirar cheta de experiência de banca, né? Se qualquer dono de banca, se quiser assumir o governo do estado, trocar João Azevedo por esse dono de uma banca, eu troco agora, vá, entre. O que você vai fazer melhor, tenho certeza. Então, assim, a gente percebe que é momento de poder tratar dos temas, falar como é que a gente vai construir uma Paraíba melhor, é isso que me move em fazer esse debate. Olha, deixa eu agradecer aqui a imensa audiência, muita gente mandando mensagem aqui, enfim, interagindo com a entrevista, deputado. Enfim, pelo tempo, naturalmente, eu não consigo nem chegar nem perto de fazer todas as perguntas. Vou até selecionar uma ou duas aqui para a gente fazer. Mas antes, deixa eu lhe perguntar. Quais são os programas de governo de João? Alguns programas
você manteria? Enfim, eventualmente ser governador, você passa ali uma régua e zera tudo no governo. Essa é uma pergunta específica. E, por exemplo, a história do pagamento que foi dividido em relação ao salário dos policiais e há uma parcela ali que o próximo governador, o governo, né, se quiser, pode parar e não fazê-lo. Porque foi um compromisso do governador João. Programas de governo de João que você manteria ou não e esse pagamento para a Polícia Militar? A gente quer, de fato, aprimorar tudo. Né? Não existe nada que eu diga, não, isso aqui eu quero deixar exatamente igual como está. Não, a gente quer mexer bastante. E mexer em bastante coisa. Mas também não vai chegar fechando? Não é fechar, é aprimorar. Né? Teve uma política de ampliar o número de vagas da educação profissional e tecnológica. É acertado ampliar. Até porque a educação profissional e tecnológica ela é eficiente para combater a evasão. Mas com que qualidade isso está sendo feito? Não basta ser uma ampliação formal para você dizer que no papel saiu de X vagas para 10X vagas. Que hoje a Paraíba ranqueia bem no número de vagas. Mas qual é a qualidade dessa matrícula? O debate é sobre a aprendizagem. Como é que está sendo ofertada essa educação profissional e tecnológica? Quando aquele adolescente, aquele jovem termina o ensino médio, já está com uma vaga no mercado de trabalho, porque a educação profissional e tecnológica é eficiente, ela dialoga com o mercado de trabalho. Ela tem esse olhar voltado para um setor produtivo também, para dar uma formação, né, que permita que cada um possa ter um projeto de vida, ter um trabalho e tudo mais. Isso não acontece hoje. Então, a construção de creches que ele anunciou, porque João Azevedo tem uma característica interessante no governo dele, que o último ano do governo parece o primeiro. Se você analisar, parece que está no primeiro, porque no primeiro ano é o ano que você anuncia. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí é o que a gente está assistindo hoje, no último ano do governo. Então, construir creche está certo? Tá. Mas faltou o projeto hidráulico, faltou o projeto elétrico. E aí tem município que não consegue arcar pela realidade difícil de se administrar. Então a gente tem que chegar junto também na formação do professor. Tem que ter a parte pedagógica, não basta construir o prédio. Tem que ter uma escola de formação, né, de professor a nível estadual, cooperando com o município. O governo do estado tem que participar do processo de alfabetização na idade certa. O Ceará completou agora, comemorou 15 anos do PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Então a gente quer aprimorar tudo, Luiz Torres. Eu gosto de ser desafiado e gosto de exigir muito de mim e quero entregar um governo melhor em tudo mesmo. Tá, deixa eu mandar um abraço aqui para o Ronismar Andrade, que está acompanhando, a Jerusa Guedes, o André Pescados, o Marcos Antônio Ribeiro, a professora Catarina, um abraço, obrigado, o Josemar Lira, enfim, as pessoas que estão mandando aqui, lamentavelmente não tenho como fazer algumas perguntas, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é do Marcos. Qual é a cidade, João Pessoa e Campina Grande? Como é que você acha que elas vão lhe receber, Pedro? Então, estão lhe recebendo como candidato João Pessoa, a dificuldade de você interagir com a cidade de João Pessoa, o seu vice é de João Pessoa, para poder, enfim, ajudar nisso? Não existe definição de onde vem o vice. Pode ser de João Pessoa, como pode ser de outra cidade. Eu não tenho dificuldade nem em João Pessoa, nem em nenhuma cidade no estado, porque existe um sentimento de mudança muito forte. Eu não preciso criticar João para vencer essa eleição. Eu não preciso falar mal de ninguém. Basta mostrar qual é o nosso projeto, o que é que a gente quer fazer, se apresentar, dizer qual foi a nossa postura até aqui, qual é a nossa visão de mundo, qual é a nossa intenção. As pessoas precisam... É preciso ter confiança, né? O voto em alguém é um gesto de confiança profundo. Você vai até a urna, é você e a urna, e você entrega a sua confiança, a sua esperança, a sua escolha, a sua fé a alguém. Né? Então, eu estou buscando espalhar uma mensagem, eu estou buscando me apresentar. Aqui em João Pessoa, né, a cidade que eu moro há quase 20 anos, então eu tenho ligação com João Pessoa. Nasci em Campina Grande, tenho um profundo orgulho de ser de Campina. É impossível para um campinense não amar profundamente Campina, não ter uma conexão muito, muito especial. A gente tem isso com nossa cidade, mas sou encantado por João Pessoa. Inclusive, recentemente estive em Natal. Eu não gosto de falar mal de ninguém, mas eu vejo que João Pessoa é uma joia aqui que precisa ser melhor trabalhada, né, pelo poder público, um turismo melhor explorado,
né? A gente tem que se vender para fora. O governo do estado tem um orçamento de 60 milhões na Secretaria de Comunicação e não faz uma propaganda de João Pessoa em São Paulo, por exemplo, porque não tem 60 milhões, pega um pedaço disso e faz publicidade, né, do que é João Pessoa, né, do que é a Paraíba e tal. Então eu não tenho dificuldade em João Pessoa, tenho uma ligação, terminei colégio aqui, fiz faculdade aqui, fui professor universitário aqui em João Pessoa, era aqui que eu batia pelada na quarta-feira. Você conversou com o Nilvan Ferreira? Se eu conversei? Sim, conversei. Recentemente? Recentemente não, faz tempo que a gente não conversa, mas tem uma boa relação com o Nilvan, me dou bem com ele. Mas há uma discussão de vocês estarem juntos em algum momento? Primeiro turno, vamos lá. Ele já deixou muito claro que tem uma pré-candidatura que vai seguir em frente, assim como também, no nosso caso, a gente tem uma pré-candidatura que vai seguir em frente. Então não tem junção agora? Acredito que esse é o cenário que está posto, mas claro que na política, né, existe um espaço que pode haver uma construção. Eu, de fato, com o Nilvan faz tempo que não converso, mas, de novo, tenho uma boa relação com ele. Conversei com ele logo depois da eleição de João Pessoa. No segundo turno em João Pessoa, apoiei Nilvan, apesar de Rui Carneiro ter feito uma posição de neutralidade, mas, no meu caso, eu manifestei um apoio à candidatura de Nilvan a prefeito. Depois da eleição, conversei com ele, para a gente, o que eu falava, como eu falo até hoje. É por isso que talvez, falta de mim aquela frase, eu sou candidato e não recuo mais, e não abro para ninguém. Por que você não diz essa? Porque eu faço política em coletivo. Então, qual foi a conversa que eu tive com o Nilvan lá atrás? Rapaz, vamos ter uma unidade. Quem tiver melhor numa pesquisa, ou quem tiver... Quando a gente teve uma conversa, eu, Romero e o campo das oposições, quem vai ser o candidato? Tem o meu nome, tem o de Romero. Aí, Romero. Não teve problema, beleza, Romero. Então pronto, eu quero fazer política em coletivo, em unidade, em grupo. E esse povo que disse Romero, está dizendo agora Pedro? Uns estão dizendo Pedro, outros estão dizendo Nilvan. Peraí, agora essa pausa de reflexão, como assim? O da base? Não, até porque o próprio Nilvan participou dessa conversa. Tá, você está dizendo todas as forças da oposição. Você quer aquela reunião só da base de vocês. Não, foi o campo das oposições. Mais amplo. Mais amplo. Valber estava nessa reunião. Hoje Valber está com o Nilvan. Qual é o tempo maior de distanciamento de conversa política? Com o Nilvan ou com o veneziano? Com o veneziano. Nilvan eu conversava com mais frequência. O veneziano está mais distante no campo político. Tem tudo. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Como é que você avaliou o episódio lamentável sobre todos os aspectos, registrado no Paraná, onde um cidadão comemorava o aniversário, claramente lulista, petista, e outro cidadão, dito bolsonarista, as redes sociais dele não desmentem isso, aliás, fotos com filhos do presidente Jair Bolsonaro, e matou o cidadão, que foi enterrado hoje. Como é que você avalia esse episódio, deputado? Eu lamento. Qual é a sua postura? Você acha que os líderes têm sim responsabilidade nesse discurso de ódio, de estímulo de ódio, ou não? E a gente lamenta qualquer tipo de violência. Eu defendo a tecnologia do afeto, do respeito, da paz. Então é claro que a gente vai lamentar. Eu não gosto de acirrar a divisão do país, para além de se isso vai resultar num homicídio ou não, porque eu estava até perguntando se já tem certeza de que a morte foi ocasionada por uma razão política. Eu não tenho essa certeza. Então não sei. Mas para além disso, eu quero ver o meu país dando certo. Eu quero ver o Brasil reagindo. Detesto ver o Brasil ficando para trás, como detesto ver a Paraíba ficando para trás, a nível estadual. E eu não acho que a briga seja o melhor caminho para alcançar resultado. Eu entendo as razões. Eu acho legítimo você ser um militante de um lado, ser do outro, você fazer o enfrentamento querendo fortalecer a sua visão de mundo. Isso é legítimo. Eu gostaria de ver um país um pouco mais equilibrado, sereno, sentando à mesa. Quando eu fui presidente da Comissão da Educação, a prioridade não era ficar se matando dois lados, não. A prioridade foi aprovar o novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o principal instrumento de financiamento. Só a aprovação desse novo Fundeb já me dá uma satisfação, de toda a minha trajetória política. Só isso aí, para mim,
eu já me sinto bem porque a gente mais do que dobrou a complementação da União. É muito mais recursos chegando para a educação, para reformar a escola, para comprar equipamento, para remunerar bem professor e por aí vai. Então, quando chegou na Comissão da Educação, eu fiz um exercício. Ou a gente vai ficar brigando aqui sobre se Paulo Freire foi bom, não foi bom, se a gente tem que fazer isso aqui, enfim, as discussões de cunho mais ideológico, ou a gente vai estabelecer uma meta do que vai trazer resultado prático. E a gente estabeleceu uma meta, 2 metas no meu caso, a aprovação do novo Fundeb e a aprovação do Sistema Nacional de Educação, que é outra pauta importante para a cooperação entre os entes federativos. E aí, Luiz Torres, eu fazia um exercício disciplinado de conversar com os dois lados. Conversava com o petista, conversava com o bolsonarista, conversava com todo mundo. Na política você não escolhe com quem conversa. Você tem que lidar com quem o povo escolhe, né? Para que a gente tirasse tensão da briga, né? E pudesse focar, pai, vamos fazer... Aí tem que ter jeito, né? Aí tem que ter condução. E a gente aprovou o novo Fundeb, né? Então eu sou um cara que, para além de fatalidades, e essa é uma fatalidade que a gente lamenta profundamente, se solidariza, se foi por uma razão política, aí a gente vê que a gente está numa situação, enfim, que precisa ser refletida de modo coletivo, né? Não só, né, dos líderes, mas todos. Até porque, né, existe uma construção sempre também de baixo para cima. O povo também estimula o líder e vice-versa. Então, para além disso, para além de fatalidades, eu sinto falta do Brasil conseguir respirar um pouco mais. Bom, por falar nisso, disputa presidencial, qual é o candidato a presidente da República ou o candidato que terá Pedro Cunha Lima no palanque aqui na Paraíba? Ou você não vai querer chegar nem perto de palanque de ninguém aqui no estado? Não, a gente vai ter uma posição, a gente vai marcar uma posição. Essa não é a razão de ser da nossa candidatura. A razão de ser da nossa candidatura é querer corrigir o rumo da segurança pública no estado. Porque não é presidente nenhum que resolve o problema da segurança pública do estado. Não importa se vai ser eleito A ou B. Quem resolve ou não é o governador. Então, a gente coloca o nosso nome como um dos projetos para a disputa do governo, né, para dizer o que a gente quer fazer na Paraíba, na educação. Então, toda vez que alguém quer resumir o debate entre Lula e Bolsonaro, eu vou dizer, opa, vamos debater Paraíba também. A gente não pode cair nessa cortina de fumaça. Apesar disso, teremos uma posição a nível nacional. Existe uma tendência do PSDB fazer uma composição com Tasso Gereissati na vice de Simone Tebet. Em se configurando esse cenário, né, será com Simone Tebet que eu estarei. Agora, ao meu lado tem um companheiro de chapa, Efraim Filho, que tem um presidente no seu partido, que é Luciano Bivar, né? E também a gente, de maneira aberta, né, pode comportar mais de um nome em respeito à composição da chapa global. Tenho eleitores, ou ainda não eleitores, né, pessoas que me estimulam, que defendem o presidente Bolsonaro. Eu agradeço o apoio, respeito a sua escolha. Tem pessoas que defendem Lula. Eu agradeço o apoio, respeito à escolha. Porque independentemente se você é Bolsonaro ou se você é Lula, eu quero lhe apresentar o projeto de Paraíba que a gente quer construir. E talvez esse projeto lhe represente, mesmo que você seja Bolsonaro ou se você seja Lula. E aí eu firmo um compromisso também, não com todos, com a Paraíba. Independentemente do presidente eleito, estará aqui um governador que vai saber chegar no governo federal para ter uma relação institucional de trabalho para atrair investimento do governo federal para Paraíba. Se for fulano ou ciclano, eu não vou ficar virando a cara e querendo fazer política e querendo ficar fazendo beicinho, não. Eu vou lidar com o presidente da República e vou trazer o governo federal para perto da gente. Tá aí, deputado Pedro Cunha Lima, pré-candidato ao governo da Paraíba, reafirmou isso hoje aqui no Frente a Frente. 10 horas e 34 minutos, deputado. Queria agradecer sua participação aqui no Frente a Frente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui com você, Luiz Torres, estar aqui na TV Arapuã, poder falar de Paraíba, mostrar um pouco quais são as nossas ideias. Tem aí um caminho bom pela frente para a gente seguir se apresentando cada vez mais, mostrando quem a gente é e o que a gente quer fazer pelo nosso estado. Muito obrigado. Foi bom estar aqui. Tá bom. Vamos lá. Bom, a você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.